Olá pessoal, me chamo João, sou aluno da professora Jane, do Diabetes Doce Desafio, e no vídeo de hoje, em formato de bate-papo, falarei um pouco sobre medidas interessantes incorporadas nas diretrizes da SBD 2022, da Sociedade Brasileira de Diabéticos de 2022. Vamos à primeira delas, que foi a incorporação do tempo sentado, do sitting time, né, que nada mais é o tempo gasto sentado por dia. E esse comportamento sedentário pode ser extremamente nocivo à saúde de um indivíduo, por isso ele muitas vezes é até comparado com o ato de fumar. Daí surgiu a frase "Sitting is the new smoking", né? Claro que o ato de fumar, proporcionalmente ao ato de estar sentado, é muito mais nocivo à saúde, porém este comportamento sedentário já é assumido pela comunidade acadêmica de saúde como um fator determinante e extremamente influente no risco cardiovascular, né? Então, pessoas pré-diabéticas ou com diabetes do tipo 2, por exemplo, que já lidam com um risco cardiovascular mais elevado, devem reduzir o comportamento sedentário o máximo que puderem. E um dos principais desses comportamentos é justamente o tempo sentado. E isso como forma de prevenir o risco cardiovascular e a saúde de forma geral, né? Uma proposição para que se reduza esse comportamento sedentário, o tempo sentado, a utilização do pedômetro, que é um aparelho, pode ser acoplado no cinto de uma calça, de uma bermuda, por exemplo, e o já é previsto, né, em algumas revisões sistemáticas, que o uso de um pedômetro, um instrumento que contabiliza passos dados por uma pessoa durante o dia, durante um período de tempo, já está associado a um aumento considerável nos níveis de atividade física e, consequentemente, a redução de massa corpórea, pressão arterial e outros fatores que são levados em consideração para se julgar a saúde de uma pessoa, né? Para se interpretar quão bem a pessoa está tratando a sua saúde. Vale lembrar também que existem aplicativos que são capazes de fazer essa aferição. Então, não é necessário que se compre um pedômetro, por exemplo, vá à procura de um pedômetro separado, dá para conseguir a partir de aplicativos de celular. É, uma forma de contabilizar esses passos e comparar de um dia para o outro qual foi a sua evolução, enfim. Esses dados, passos no decorrer do dia, por exemplo, podem servir de motivação para que o indivíduo se supere a cada dia e, com isso, obtenha ganhos na sua saúde de forma geral, né? Outro tema interessante abordado, outro tópico que estava previsto nas diretrizes, foi a prescrição de exercício físico por escrito. Então, eh, foi recomendado para profissionais de saúde para que prescrevessem exercício físico por escrito, pois dessa forma o indivíduo que está sob supervisão terá melhor entendimento das dimensões da importância que o exercício físico tem para a saúde do diabético e para a saúde de qualquer outra pessoa, mas o diabético muito mais, né? Além disso, foi verificado que o nível de adesão à prática de exercício físico é bem maior nos casos em que são prescritos formalmente, então, por escrito neste caso, né. Daí pode-se discutir até mesmo, a comparação de um remédio com a atividade física, no caso de um diabético, né. Sabemos que o papel de um remédio, de forma geral, é a redução de sintomas através de intervenções pontuais no nosso organismo, e que no caso de indivíduos diabéticos, o exercício físico tem importante função do aumento do controle glicêmico, né. Então, daí surge um possível tema para uma futura discussão, para um futuro vídeo. Seria o exercício físico visto como um remédio para a maioria da população diabética? E será por isso que as pessoas têm maior adesão, ao terem exercício físico prescrito formalmente? Dou aqui a sugestão, para uma próxima discussão, para um próximo tema, um tema interessante a ser discutido. Mas vou dar sequência à minha apresentação e tocar também no assunto esteroides anabolizantes. Acredito que a maioria das pessoas que são associadas ao diabetes doce desafio, não façam uso de esteroides anabolizantes, mas é sempre importante, tocar nesse assunto e eles estão previstos nas diretrizes, um assunto que não estava antes previsto nas diretrizes anteriores. E então, o uso de esteroides anabolizantes de forma indiscriminada também foi abordado, né?
E indivíduos diabéticos devem ter o dobro de cuidado quando se trata de esteroides anabolizantes, né, de bomba, mais conhecido popularmente, tendo em vista a capacidade de gerar alterações sistêmicas que esse tipo de droga possui, né. Então deixo aqui essa observação e vou para o próximo tópico, que eu achei interessante, tópico referente à flexibilidade, né. Então recomendou-se que pessoas com diabetes do tipo 2, em especial idosos, tenham em seu programa semanal de exercícios de equilíbrio e flexibilidade, com o objetivo de redução de quedas. Então isso é muito interessante, muito importante realmente, mas vale analisar que todos os indivíduos diabéticos devem realizar exercícios de flexibilidade e mobilidade, no caso, eh, e isso pela pela justamente pela perda de flexibilidade que indivíduos diabéticos tendem a ter, né. Essa perda se dá principalmente pela glicosilação, que é um processo no qual açúcares se adicionam, em proteínas e lipídios, transformando-os em glicoproteínas e glicolipídios. Porém, eh os tecidos conjuntivos, nossos tecidos conjuntivos, ligamentos, tendões, as nossas fáscias, também são irrigados. Portanto, em casos de hipoglicemia, as moléculas de glicose promovem a glicosilação dos tecidos conjuntivos. Então, elas se acumulam nestes tecidos devido ao excesso de glicose circulante e, por isso, ocasionam o enrijecimento desses tecidos, né? O reflexo disso nada mais é que a perda de mobilidade articular, a perda de flexibilidade, que são fatores que devem ser levados em consideração, perdão, quando se trata de cuidar da saúde de forma geral e completa, né. E uma observação interessante, uma curiosidade sobre o processo de glicosilação em diabéticos, é o fato de que eles atingem articulações periféricas com mais e maior intensidade do que outras articulações. Então, dedos, tornozelos, punhos, joelhos, ombros, por exemplo, são articulações que sofrem bastante com esse processo. Então, indivíduos diabéticos devem ter sempre atenção e adicionar na sua rotina exercícios de flexibilidade e mobilidade, claro que sob supervisão de profissionais capacitados. Então, esses foram os tópicos que eu decidi discutir a respeito das diretrizes da SBD 2022. Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. Estou aberto a responder comentários e a participar de discussões sobre o tema. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.